E hoje nós queremos falar uma vida frutífera, um só povo frutificando. E quando eu e você, nós frutificamos, igreja, é o Senhor que é exaltado. Mateus 5,16 vai dizer: quando a luz de Cristo brilha diante dos homens, é para que nossas ações elas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus não chamou a mim e a você para ter uma vida estéril, para ter uma vida ensimesmada em você. Não, Deus anseia que você possa produzir frutos, haja propósito. Ele colocou sobre mim e sobre você o seu Santo Espírito. Ele é o Paracletos, é aquele que está ao nosso lado. Convida o Paracletos para estar contigo. É aquele que caminha ao teu lado. Chama ele para a tua casa, chama ele para essa reunião, chama ele ali no teu trabalho. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Essa completude, essa inteireza do ser advém quando nós estamos em Cristo Jesus. Aí você me pergunta: pastor, o amor de Deus é incondicional. É verdade. Apesar dos nossos fracassos, Deus nos ama. Apesar das nossas imperfeições, Ele continua nos amando. O pecado não diminui o amor de Deus. Ele não precisa ter pré-requisito para a gente chegar na presença dEle. Por isso que Hebreus 4,16 vai dizer: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça, para sermos ajudados no tempo oportuno. E aí você me pergunta: pastor, o fato de o amor de Deus ser incondicional é justamente por te amar tanto que Ele anseia que você viva plenamente, manifeste esse amor, que você tenha uma vida frutífera. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí você me pergunta: pastor, ok, mas como é que eu frutifico? Primeira coisa, gostaria que você que está anotando, você anota aí no caderno, no teu bloco de notas. Não trouxe caderno, anota aí na mão do vizinho, vai dar tudo certo para você aprender, e ali num outro momento você vai poder recordar. Então creio que Deus vai falar contigo. Primeira coisa, você precisa saber: só frutifica quem se conecta. Olha o que 1 Coríntios 12:2 vai dizer: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Gente, eu e você, nós somos aperfeiçoados quando nós estamos conectados uns com os outros. Quem é casado, aqui quem mais aperfeiçoa o Heitor é a Danila. Quem mais aperfeiçoa a Michele é o Ítalo. Então, dentro de um casamento, nós somos aperfeiçoados. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27:17. As pessoas, na NTLH, Provérbios 27:17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Ei, querido, você não nasceu para ser isolado. Você é um ser eminentemente social. Você nasceu para estar em sociedade. E quando você fala de uma questão chamada espiritualidade cristã, não existe cristão sozinho, isolado. Não, você foi feito para você interagir. Quando nós estamos interagindo uns com os outros, o nosso caráter ele é aperfeiçoado. Às vezes você está ali num grupo e tem uma pessoa que como é que eu posso dizer? Qualquer coisa reclama, impaciente. E você, muitas vezes, você não sabe lidar com essas pessoas. Mas aí, muitas vezes, Deus coloca essa pessoa ali para que você possa ser aperfeiçoado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, é importante. E há 15 anos e 4 meses atrás, eu passei por aquela porta. 15 anos aqui na CC Videira. Minha história desses 15 anos e 4 meses se confundem com a história da igreja. Como eu amo igreja. Cheguei aqui fragilizado emocionalmente, vindo de um divórcio. Mas 4 meses depois, eu deixei de ser um frequentador de igreja
e passei a ser um membro inserido no corpo. Foi o que você fez, pastor? Eu busquei um GC. Meu amigo, coisa boa é grupo de crescimento. E se você não tem um, eu te encorajo, quando você sair daqui, procurar um dos nossos voluntários. Porque a frutificação do reino não é um projeto individual, um projeto particularista, somente para alguns poucos. Não. Ei, vem cá, essa frutificação é algo maior, é algo grandioso, é algo coletivo. Eu quero compartilhar contigo e fundamentar isso que eu estou te dizendo. É por isso que ali, naquela passagem de Gênesis 11, na Torre de Babel, não podia dar certo. Eu vou te mostrar por quê. Olha o que diz Gênesis 11. Acompanha aí. Versículos 3, 4. Ele vai dizer, Gênesis 11, 3, 4. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras. E piche em vez de argamassa. Versículo 4, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ora, querido, os idealizadores desse projeto, eles estavam querendo o quê? Estavam querendo holofotes, estavam querendo visibilidade, estavam querendo fama. Portanto, isso não tinha como dar certo. Uma motivação errada, totalmente contrário ao que Jesus pede para mim e para você. Lá em Marcos 16, 15, ele diz assim, ide por todo mundo. Aleluia. Ei, querido, não é para ficar num canto isolado, não é para construir uma torre e ficar ali. Eles não queriam ser espalhados. Isso vai contra a vontade do nosso Deus. Nosso Deus diz, ide por todo mundo, Marcos 16, 15, e pregai o evangelho apenas aos seus amigos. É isso que está dizendo? Pregar o evangelho apenas para aqueles que me convêm. É isso que fala? Não, é pregar o evangelho para toda a criatura. Ei, para os perdidos, para aqueles que estão desengrejados, pregar o evangelho para os invisíveis dessa sociedade. Aleluia. Não tem como ficar ali. Não, tem que espalhar. Quando a gente pega ali a história do cristianismo, quando os cristãos passaram a ser perseguidos, foi exatamente, Carlos Renan, na perseguição que a igreja foi crescendo. Porque um ficava num canto, se reunia, formavam igreja. Iam para outros lugares, ali fundavam igreja. Isso é maravilhoso. A gente está falando aqui sobre um só Deus. E quando a gente vai para o corpo humano, a gente tem o quê? Cabeça, tronco e membros. Sim ou não? Lá da aula de ciências, viu, gente? E você entende que o corpo ele é feito de sistemas. Você tem um sistema respiratório, você tem o sistema circulatório que moveu o teu sangue. Amém? Quando você tem um problema na tua pressão arterial, isso pode ter uma consequência nos teus rins. Então o corpo está todo o quê? Harmônico. Existe uma harmonia no corpo. Pastor, onde é que está querendo chegar? Existem vários membros, sim ou não? Então imagina que, se de repente essa mão, ela não tivesse aqui, ela tivesse ali próxima ao teclado, o que iria acontecer? Essa mão perderia o suprimento sanguíneo, sim ou não? Essa mão estaria ali próximo, longe do corpo. Os tecidos iam começar a se liquefazer, os tecidos iam se necrosar. Portanto, haveria o quê? Uma putrefação, haveria uma podridão. Ei, querido, eu não sei se você está entendendo, mas fora do corpo, que é a igreja, nós apodrecemos. Fora do corpo, que é a igreja, a gente apodrece espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Será que eu estou pregando para alguém nessa manhã? Aleluia. Portanto, privar-se da comunhão é fugir da transformação. Não seja alguém que passa pelas reuniões. Porque Deus não te chamou, querido, para você ser um frequentador de banco. Deus não te chamou para tu ser católico. Deus não te chamou para tu ser evangélico.
Deus te chamou para tu ser discípulo de Jesus. Aleluia! Frequentar é bom, mas pertencer transforma. Você só sente parte quando você está servindo nessa casa. Quando você começa a servir, você começa a entender o que Jesus fez, amém? Marcos 10:45 vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Portanto, crie raiz, meu irmão. Crie raízes. Ei, se envolva, compartilhe as dores. A gente compartilha, a gente no GC, o próprio nome diz, grupo de crescimento. Você vai crescer em amizades saudáveis, você vai crescer em relacionamento com as pessoas, você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Deus usa pessoas para nos moldar, amém? Então não fuja da comunhão. E Deus fala ao meu coração que tem gente aqui que já está com 1 ano já na igreja. E quando a gente pergunta assim, ei, está no GC? Não, pastor. Ei, querido, você precisa estar enxertado no corpo. Você vê a questão da ecologia. Rosana, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando uma manada, ela está correndo ali na savana africana, deixa eu falar uma coisa para você. O predador, ele nunca entra no meio. Ele espera aquele que está no bando se desgarrar. Então, na hora que aquele se desvencilha do bando, se distancia do bando, aquele predador, ele pega aquela presa. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Ei, filho, fora do corpo, eu e você somos presas fáceis para o inimigo das nossas almas. Ei, fora do corpo não temos vida. Aleluia. A sua frutificação, ela tem sido compartilhada ou é um projeto pessoal de visibilidade? Quanto sua comunhão está fortalecendo o corpo como um todo? Segunda coisa que quero compartilhar com você, no corpo cada um se completa. No corpo cada um se completa. Olha o que diz 1 Coríntios 12, do 21, 22. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça aos pés. Não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E querido, a pessoa que serve lá na recepção externa, ela tem a mesma importância que quem serve aqui no louvor. A pessoa que organiza as poltronas, as cadeiras, ela tem a mesma importância, pastor Luiz, de quem prega. Porque a lógica no reino, ninguém é descartável, ninguém é irrelevante. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filhos preferidos. Não é porque é invisível que é dispensável. Um exemplo aqui do corpo humano, o coração ninguém vê, mas ele, pastor Rafael, ele está todo o tempo bombeando o sangue para chegar nos tecidos do teu corpo. Que é outro órgão importantíssimo pela medicina, chamado órgão vital. Ele é importante, são os 3 órgãos: cérebro, coração e rins. O rim é silencioso, mas sem rim você não sobrevive. Aleluia. O que parece pequeno aos olhos humanos pode ser vital no plano de Deus, Andrezinho. No reino de Deus, função nunca define valor, mas revela propósito. Olha o que 1 Coríntios 3, versículo 9 vai dizer. Paulo aqui, ele desconstrói a medição de valor pela função. Olha o que ele diz. Por nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus. Lavoura é o cultivo. Ei, Deus está cultivando a minha vida e a sua vida. Ele diz que nós somos edifício de Deus. Ei, existe algo que essa igreja está transformando. Ei, nós somos Neemias de Deus, para reconstruir aqueles que vão estar aqui, que vão chegar aqui com dificuldades, mazelados, cheios de problemas, dilemas. Ei, a igreja, ela é a esperança do mundo. Aleluia. Não queira, meu amigo. O olho é útil, mas ele não pode tocar. A mão é importante,
mas ela não consegue enxergar. Imagina se o corpo todinho fosse formado de olho. Não. A gente tem várias funções, várias partes. Cada membro, portanto, executando o seu papel, complementa o outro. Outra coisa que eu quero compartilhar com você: não queira fazer algo que Deus não te chamou para fazer. E também não fique se comparando com fulano, com Beltrano. Eu queria a liderança desse rapaz. Eu queria... Meu irmão, que coisa diabólica, meu irmão. Ei, Deus tem algo específico para você. Pastor, onde é que está isso? Vou falar para você. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Olha o que é que diz: todas essas coisas, repete comigo, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui, aleluia, individualmente, a cada um como quer. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Você é irrepetível. Pastor, o que é isso, pastor? Rui, não existe um outro antes de você no passado, e não vai existir outro no futuro igual a você. Você é irrepetível. Deixa eu falar uma coisa aqui para as mulheres. Posso falar para as mulheres? Deus não chamou vocês para serem Ruth nem Rebeca. Deus chamou vocês para serem vocês mesmos, com os dons e talentos que Ele concedeu a vocês. Aleluia! Se é para Jesus, pode ser melhor. Se não é nem parabéns. Parabéns é que é tudo desorganizado, né? Para Jesus. Agora eu vou falar para os homens. Deus não chamou você para ser Moisés nem Davi. Deus chamou você para ser você mesmo, com os dons e talentos que Ele te deu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, querido, comparação gera frustração. No reino não há posição menor. Há funções ocultas com impacto eterno. Lembre-se de que Deus recompensa fidelidade, não fama. Hoje é muito comum você teatralizar em cima de uma plataforma. Meu irmão, aqui você basta conhecer um pouquinho a Bíblia, mas eu estava ontem no sepultamento, e eu disse, meu Deus, o lugar que a gente mais precisa fazer uma autorreflexão é quando a gente está ali. E eu disse assim, eu não sei, se Jesus não vier buscar a sua igreja, Lídia, e a gente tiver que passar ali por meu nome ali naquela lápide, eu quero que a minha esposa olhe para mim e diga assim, foi o melhor marido que eu poderia ter. Eu quero, ali naquela lápide, que as minhas filhas olhem para mim e digam assim, o meu pai foi um pai maravilhoso, o meu pai, ele fez a diferença. Eu quero que as pessoas que Deus colocou para mim e para a Jeânia cuidar, que elas digam assim, rapaz, ele tinha a essência de Jesus. A vida dele era marcada por Jesus. Ele amava os perdidos, ele amava os desengrejados, ele amava as pessoas. Aleluia. Cuidado com esse negócio de achar que... Me lembro de uma história ali, a transfiguração de Jesus, está em Lucas 9 e está também em Marcos 9. Pedro chega assim, Senhor, está ótimo aqui, né, Deus? Vamos fazer aqui uma barraca, uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés. O que ele estava querendo fazer? Ficar no grupinho, na panelinha. Mas Jesus tinha uma função maior. Jesus estava querendo pregar o evangelho para todas as pessoas, amém? Projeto particularista, projeto individualista, não tem como prosperar. A Bíblia diz, se esse projeto for humano, ele vai sucumbir. Mas se esse projeto for de Deus, ei querido, ninguém vai poder atrapalhar. Aleluia. Você foi salvo individualmente, mas chamado para operar coletivamente. Aleluia. Desconectado, você até sobrevive, mas conectado você frutifica. Aleluia. Que essa mensagem ela possa não trazer peso para a sua vida, mas que você possa refletir. A Bíblia diz lá em 1 João 3,20, se a nossa consciência nos condena, Deus é maior do que a nossa consciência, e Ele sabe todas as coisas. Mas que bom, 1 João 3,20,
porque a nossa consciência muitas vezes ela nos alerta para que a gente precisa corrigir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia, glória a Deus. Terceira coisa que eu quero compartilhar contigo: frutificar é cumprir a missão. Não é a minha missão, não é o meu chamado, é a missio Dei. Essa palavra missio Dei, do latim, quer dizer missão de Deus. Ei, querido, Deus deu uma missão a cada um de nós. O que a gente precisa fazer é entender essa missão. Amém? Olha o que Mateus 28:19 vai dizer: portanto, vão e façam discípulos apenas em Maracanaú. É isso que está dizendo aí? Vão e façam discípulos só em São Paulo. É isso que está dizendo aí? Não façam discípulos somente na Itália. Ei, querido, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está na hora de a gente acabar com esse cristão autônomo. Aquele cristão ilha, ele decide tudo sozinho. Ele acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Ele vai para a igreja quando ele vem para a igreja quando ele quer, ele serve na hora que ele quer. O mundo, ele precisa de uma referência, um corpo unido, um corpo operante, um corpo cheio do fruto, esse corpo marcado por Jesus. Olha o que é esse fruto, pastor? Fruto é uma vida transformada. Fruto é discipulado vivo. Fruto é o cumprimento da ordem de Jesus para mim e para você. A grande comissão, representada em Mateus 28. E aí eu quero ler versículos 19 e 20. Põe para mim, por favor. Olha o que ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer apenas o que é conveniente. É isso que está escrito aí? Ensinando a obedecer do meu jeito, pastor, da minha forma. É isso que está escrito, igreja? Não, pastor, é ensinando a obedecer apenas o Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, né, ele é assim, né? É isso que está escrito aí? Ei, querido, ensinando-os a obedecer a tudo, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia. Sabe por quê? Porque obediência aparente é desobediência. Aleluia. E ele diz, né? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fruto não é performance de púlpito. Fruto é multiplicação de pessoas transformadas. Quando eu olho ali para as passagens, ali a dracma foi perdida. Eu não sei você, mas eu quando eu perco algo, fico triste. E quando eu encontro então, penso numa alegria grande. Fico imaginando você que está chegando aqui hoje, né, distante do caminho. Que caminho é esse, pastor? Jesus. João 14,6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Quem sabe você está aqui hoje. Tudo que você precisa é voltar para o caminho. Porque o céu, ele celebra quando um pecador ele se arrepende. Lucas 15:7. Tem festa, meu irmão. É festa no céu. Os anjos, os querubins, os serafins, amém? Aleluia. E aí eu quero compartilhar contigo. Fruto não é desempenho, é discipulado. Não é sobre ser famoso, é sobre fazer diferença. O céu celebra vidas transformadas, não talentos apresentados. O teu mais um. Quem é a pessoa que tu está convidando para vir para a igreja? Quem é a pessoa que, pela tua intercessão, hoje ele se encontra em Cristo? Quem é que está de pé hoje, porque você decidiu se envolver? E aí a gente tem alguns sintomas, quando a gente esfria, a gente deixa de ter essa vida frutífera. Meu amigo Henrique, primeiro é o crítico. Qual o sintoma? O sintoma é a crítica. Porque o sintoma, ele é presente na enfermidade e é um indicativo de que algo não vai bem. Vocês entendem isso?
E aí o crítico, olha o que diz Mateus 12:34, que está também em Lucas 6:45, a mesma passagem, diz assim: a boca fala que o coração está cheio. Querido, o crítico ele não está mais frutificando, e ele usa a língua para compensar o vazio da alma. Se torna crítico, crítico da igreja, crítico das pessoas, crítico de tudo. Não viu GC? Crítico. E não fica assim não, meu irmão, porque eu e você, muitas vezes a gente se coloca como crítico. Ninguém está aqui é diferente um do outro. Pois quem não produz fruto, começa a apontar para quem produz. O crítico, ele perdeu o propósito. Por isso que ele quer justificar a sua estagnação, também incluindo o outro na mesma coisa. Ele já não tem mais o amor. Amém? Outra pessoa que tem uma vida infrutífera é o cínico. Que é isso, pastor? É aquele que tem como sintoma o cinismo. Ele não apenas critica, mas ele duvida, ironiza agora a fé. Coração petrificado, coração de pedra. Já não espera mais nada, já não crê como antes. Sabe, ele veste uma armadura de incredulidade e diz que isso é maturidade. Cinismo é a armadura de quem parou de crer, mas não tem coragem para admitir que esfriou. Não é tocado mais pelo louvor, não se quebranta na presença de Deus, já não se abre para a palavra, já não vibra com o testemunho das pessoas, não se alegra, tudo virou normal. O problema não é a igreja, querido. O problema é o coração desconectado que secou por dentro. Outra vida infrutífera é o cansado. Qual o sintoma, pastor? Cansaço. E aí o pastor Costa Neto diz isso de uma forma muito sublime. Ele fala: o que cansa não é a missão. O que cansa é o excesso de atividade. É um ativismo desenfreado. Pego ali Byung-Chul Han, filósofo coreano que mora em Berlim. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Eu te encorajo a você ler. E um filósofo do mundo pós-moderno, ele fala que o excesso de positividade e a falta de negatividade é que gera o esgotamento físico, o burnout. Meu irmão, quantas pessoas esgotadas tem hoje, ansiosas? Como é que vai ser amanhã? E se não der certo? Busca incessante por produção, por metas. Daí vem o esgotamento, vem o burnout. Cuidado com o que você fala. Abrindo a boca para dizer que está fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra. Vou repetir. Cuidado com as tuas palavras. Eu estou fazendo a obra de Deus, mas sem o Deus da obra. Aleluia. Às vezes você precisa se perguntar: eu estou cansado por quê? Eu estou cansado porque eu estou frutificando? Ou eu estou cansado porque estou tentando fazer as coisas, fazer, sem estar enxertado em Cristo, sem estar plantado na videira? Ei, querido, você só tem vida na videira. Você só tem vida quando você está enxertado. Por isso que a palavra radical, ela vem de quê? A formação, o termo raiz. Raiz, radical não é quem é extremista, não. Radical está associado à raiz, a quem é profundo. Ele tem raízes. Salmo 92 diz: plantado na casa do Senhor você vai florescer. Ei, meu irmão, um só Deus, um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Aleluia. Cristão que tenta frutificar sem permanecer,
ele acaba cansado, esgotado, vazio. Faz muito, mas se relaciona pouco. Trabalha para Deus, mas não anda com Deus. E fazer para Deus sem estar com Deus é o caminho mais rápido para o que eu chamo de burnout espiritual. Deus não quer trabalhadores sobrecarregados. Ele quer filhos conectados. Fruto que vem do Espírito não esgota. Fruto que vem do Espírito, ele flui. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua casa. Ei, há um rio de Deus na tua casa. Há um rio de Deus na tua família. Há um rio de Deus lá em Brasília. Há um rio de Deus no Nordeste. Há um rio de Deus sobre a nossa nação. Há um rio de Deus nessa tua repartição, nessa repartição privada, nessa repartição pública, nessa sala de aula, neste hospital, neste escritório. Há um rio de Deus. Cristão infrutífero, ele vira crítico na mente, cínico no coração e cansado na alma. Por isso que eu quero voltar à passagem que eu li no começo. Está lá em João 15:5. Ele diz assim: eu sou a videira. Aqui não é a videira ser videira não, gente. Aqui é a videira Jesus. Você tem que estar enxertado nele. E vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém continuar, se alguém permanecer, se alguém perseverar, ei querido, tem que ter disciplina, tem que ter constância. Nem sempre imagina, pastor, eu já pensou se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade? Não, mas tem coisas que eu preciso separar aquilo que é importante daquilo que é urgente. Eu não negocio Deus. Deus é valor para mim. A minha família é valor para mim. Aleluia. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Permanecer é muito mais do que visitar a presença de Deus. É viver a partir dela. Aleluia. Ela é a palavra de Deus, todos os dias, como quem come um pão seco, fresco. Você pega ali a passagem de no começo ali, os nossos irmãos, naquele chamado nomandismo, Deus levantava o tabernáculo, desmanchava o tabernáculo, Deus mandou o quê? O maná. O maná tinha que ser comido todo dia. Pastor, onde está querendo chegar? Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo do céu. Aquele que crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Ei, querido, Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra. Uma oração, você precisa, no português, uma coisa chamada locução verbal. Eu não sei se você sabe, mas não existe oração sem o verbo. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Assim como o verbo é importante na oração e dá sentido à oração no português, Jesus é o verbo que dá sentido na minha vida e na tua vida. Ei, que tira uma vida sem propósito e traz uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com cada vez mais engajado nas coisas do reino, nos assuntos do céu. Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Fruto não é resultado de esforço, mas de conexão. Não é sobre fazer mais, é sobre permanecer mais. Permanecer envolve constância, disciplina e intimidade. Presta atenção que eu vou falar aqui. Você não frutifica porque visitou Jesus no domingo.
Você frutifica quando passa a se relacionar dia a dia com Ele.